Engano, escravidão e uma crueldade inimaginável. Existem muitas empresas com histórias de origem sombrias, mas a da Volkswagen pode ser a mais assustadora. Hoje, o grupo Volkswagen é um dos maiores conglomerados automotivos do mundo, dono de marcas como Audi, Bentley, Lamborghini e Porsche. Você pode associar a Volkswagen a alguns dos designs de carro mais queridos, como o inocente Fusca ou a divertida Kombi. Mas por trás da aparência tranquila desses carros icônicos, esconde-se uma das histórias mais sombrias. O mundo dos negócios, lá atrás, na época da Alemanha nazista, e um pedido pessoal do próprio Adolf Hitler. Cuidado, essa história não é para os fracos de coração. É uma história de segredos sombrios, a verdadeira e perturbadora história da Volkswagen. Depois que a Alemanha perdeu a Primeira Guerra Mundial, a economia alemã estava à beira do colapso. Para compensar os danos causados pela guerra, a Alemanha foi obrigada a pagar uma quantia absurda em reparações para outros países europeus. Um total de 132 bilhões. O ouro valia mais de 500 bilhões de dólares em dinheiro de hoje. Por causa disso, a economia alemã foi super instável durante os anos de 1920. O desemprego estava nas alturas. E como o governo imprimia dinheiro sem parar para pagar as reparações, a moeda da Alemanha virou praticamente papel vazio. No inverno, era mais barato queimar dinheiro para se aquecer do que comprar lenha. O povo alemão estava desesperado por mudanças. E isso foi explorado pelo Partido Nazista, que em 1933 conseguiu quase todo o poder. O poder que levou Adolf Hitler a se tornar chanceler da Alemanha. Hitler prometeu restaurar a economia alemã à sua antiga glória. E para isso, precisava torná-la totalmente autossuficiente. Uma das formas que Hitler planejou para fazer isso foi conectar as cidades alemãs com uma vasta rede de rodovias, conhecida como Autobahn. Então, ele ordenou ao governo nazista que começasse a construir milhares de quilômetros de estrada por toda a Alemanha. Mas, quando a Autobahn ficou pronta, tinha um problema. Não tinha carro nenhum circulando por ela, entendeu? Mesmo que a economia mostrasse sinais de... Carros melhores ainda eram um luxo nos anos 1930. Então, comprar um 0 quilômetro era totalmente fora de alcance para a maioria dos trabalhadores alemães. Porém, desde o começo do século XX e com a chegada dos carros, engenheiros alemães sonhavam com um veículo pequeno, fácil de fabricar em grande quantidade e barato de comprar. A ideia tinha um nome popular, o carro do povo, ou como diziam em alemão, Volkswagen. Vários projetos promissores tinham sido apresentados ao longo dos anos, mas nenhum deles tinha chegado ao mercado de massa, até Hitler. Queria mudar isso para encher o Autobahn. Então, recrutou um cara que já era um titã da indústria automotiva, Ferdinand Porsche, um dos fundadores da Porsche. A Porsche tinha projetado alguns dos carros mais icônicos da Alemanha até então. Então, Hitler o considerou o homem perfeito para dar vida à sua ideia pessoal do Volkswagen. Hitler queria um carro pequeno para a família, que coubesse 2 adultos na frente e 3 crianças atrás. Tinha que ser leve, econômico e capaz de atingir 100 km por hora no Autobahn. Hitler também falou para a Porsche que deveria parecer um besouro, e até o próprio Hitler fez seus próprios esboços. Agora, se tinha alguém na Alemanha que você não queria desagradar, esse alguém era Adolf Hitler. Então, Ferdinand foi direto ao trabalho, se inspirando em seus projetos mais bem-sucedidos, como o Porsche Tipo 12 e o Tipo 32. No entanto, potenciais designs para o carro do povo já estavam sendo desenvolvidos há décadas, e alguns deles eram suspeitosamente parecidos com o design final de Ferdinand. Anos depois, um engenheiro conseguiu processar a Volkswagen com sucesso e garantir parte dos créditos. O design, então dá para dizer que o design do primeiro Volkswagen não foi totalmente original, mas de qualquer forma, em 1938, o design do Volkswagen já estava pronto, Hitler adorou, e a nova fábrica da Volkswagen em Wolfsburg estava há cerca de 1 ano de começar a produção. Mesmo que o FGM tenha virado presidente da Volkswagen, na época era uma empresa estatal. Então, foi fundada pelo governo nazista e eles que ficaram responsáveis por divulgar o carro do povo para a galera na Alemanha. O Hitler colocou o preço em 990 marcos alemães, um pouco mais que isso. $6.000 em dinheiro de hoje. E ele inicialmente chamou o carro de KDF Bargon, porque na Alemanha KDF
era a abreviação de Força através da Alegria. Mas como a fábrica da Volkswagen ainda não estava pronta e muitos alemães ainda enfrentavam dificuldades financeiras, os nazistas tiveram a ideia de um caderninho de poupança KDF. Se os cidadãos pagassem 5 marcos R por semana até atingir o preço total de 990, eles poderiam receber seu Volkswagen em cerca de 4 anos, quando o valor completo fosse pago. 5 marcos R por semana era um valor razoável para a maioria dos trabalhadores. Classe alemã e mais de 300 mil alemães se inscreveram, mas nenhum deles jamais recebeu sua VW e todas as suas economias suadas foram perdidas porque, em 1939, o Terceiro Reich invadiu a Polônia, marcando o começo da Segunda Guerra Mundial. Ao longo da guerra, a Volkswagen mostraria o quão maligna podia realmente ser música. Por causa da guerra, a fábrica da Volkswagen teve que ser totalmente transformada para ajudar no esforço de guerra da Alemanha. Na real, era uma fábrica de armas disfarçada de fábrica de carros, porque os nazistas não. Diziam para o povo alemão que eles teriam que esperar. E, em vez disso, todo o dinheiro que eles pagaram pelos seus carros foi usado pelos nazistas para financiar a guerra. O Hitler tinha planejado inicialmente que a fábrica da Volkswagen fosse fazer o carro do povo, que coubesse 2 adultos e 3 crianças. Mas agora, na real, a fábrica estava fazendo veículos militares que, nas palavras do próprio Hitler, precisavam acomodar 3 homens e uma metralhadora. Conforme a guerra foi se intensificando, a maioria dos homens alemães estava trabalhando para os nazistas, seja como soldados, oficiais militares ou policiais. Então faltava muito mão de obra na indústria. Os trabalhadores da fábrica da Volkswagen. Para compensar isso, Ferdinand sugeriu a Hitler que usassem prisioneiros de guerra soviéticos e poloneses para operar a fábrica enquanto a Segunda Guerra Mundial rolava. Hitler pessoalmente autorizou a construção do primeiro campo de concentração em Wolfsburg, que ficava bem ligado à fábrica. Em certo momento, havia 4 campos de concentração e 8 campos de trabalho forçado em Wolfsburg, todos para fazer a Volkswagen funcionar. Dezenas de milhares de homens e mulheres trabalharam na fábrica durante a guerra, basicamente como escravos, e como a Porsche acreditava muito na hierarquia racial nazista, os trabalhadores eram tratados super mal. Os escandinavos ganhavam mais comida do que os poloneses. Os poloneses recebiam mais ração que os russos, e os russos tinham mais do que os judeus. Mas, mesmo com alguns sendo tratados melhor que outros, toda a força de trabalho da Volkswagen estava com fome, frio e sobrecarregada. E mesmo assim, a falta de comida nem chegava perto das tragédias que rolaram no orfanato da Volkswagen. Fábrica, ou como era chamada, o Kinderheim, que você vê antes de 1943, a política dos nazistas nos campos de trabalho forçado era mandar as mulheres que engravidavam de volta para suas cidades de origem. Mas toda vez que isso acontecia, a Volkswagen perdia uma das suas trabalhadoras. Então eles pediram aos nazistas para mudar essa política. Como resultado, os nazistas criaram creches para os bebês recém-nascidos e mandavam as mães direto de volta para os campos para continuar trabalhando. Foi assim que o Kinderheim da Volkswagen foi construído numa cidade bem perto da fábrica. Agora, é importante lembrar que a Volkswagen era diretamente responsável pela administração do orfanato, não os nazistas. Então, as mães tinham todas as razões para acreditar que seus bebês seriam bem cuidados. Mas, infelizmente, elas estavam erradas. Para visitar os filhos, as mães precisavam de uma autorização da polícia toda vez. E se elas esperavam que o orfanato fosse um berçário bem equipado, na verdade, eram só 2 barracões velhos e caindo aos pedaços. O orfanato estava completamente infestado de baratas, moscas, larvas, percevejos e piolhos que andavam por todo lado. Bebês à noite mordiam o próprio rosto, as fraldas quase nunca eram trocadas, e 15 bebês tomavam banho na mesma água suja ao mesmo tempo, sendo limpos com a mesma toalha velha. Mas o pior era que a equipe nem se esforçava para cuidar dos bebês. O médico do orfanato mal examinava o estado deles. Aparecia lá só uma vez por semana por poucos minutos. As enfermeiras também não ajudavam, mesmo quando as outras mães pediam para fechar as janelas do orfanato à noite. Para quê? Os bebês não dormiam no frio. As enfermeiras simplesmente recusaram. Uma delas disse para a equipe que nem valia a pena alimentar os bebês,
Então, eles só recebiam meio litro de leite estragado e 1,5 de cubos de açúcar por dia. Quando perguntaram sobre isso, mais tarde uma das mães disse: eu não podia fazer nada para aliviar o sofrimento do meu filho, só podia vigiar ele às escondidas e chorar. Vendo a miséria sem fim daquelas pessoas, você entende que o Volks teve que decidir o que fazer. Com esses bebês, eles podiam esperar eles crescerem e forçá-los a trabalhar na fábrica, ou podiam simplesmente matá-los. E não só a Volkswagen escolheu a segunda opção, como decidiu matar eles com mais crueldade do que até alguns nazistas. Na verdade, um oficial nazista foi lá avaliar a situação no orfanato e disse que, do jeito que estão lidando com o problema, é revoltante. Na opinião dele, dava para fazer isso sem dor e sofrimento, mas um dos funcionários do orfanato simplesmente ignorou ele. Sugestão sarcástica, dizendo que o bebê foi apenas torturado, como se fosse de se esperar, já que a desnutrição constante, infecção e negligência faziam da morte algo semanal no orfanato, e a Volkswagen fazia as mães pagarem pelos funerais, embora talvez funeral não seja a palavra certa para isso. Os corpos dos bebês eram enrolados em papel higiênico, guardados no banheiro do orfanato por alguns dias e depois jogados numa cova comum sem identificação, dentro de uma caixa de papelão. No fim, entre 365 e 400 bebês foram vítimas. Nessa tragédia, a taxa de mortalidade dos bebês no Kinderheim da Volkswagen era quase de 100%, e isso teria continuado por mais tempo. Mas em 1945, os aliados conseguiram avançar com sucesso pelo território alemão e bombardearam a fábrica da Volkswagen como uma ação estratégica. A fábrica ficou em ruínas, mas o bombardeio foi um sinal de esperança. No Kinderheim, a Volkswagen mandou um dos burocratas queimar todos os documentos deles, mas, num ato de coragem repentina, ele pegou uma pilha de folhas em branco e queimou essas no lugar. Foi assim que nós saber sobre todas as atrocidades que ocorreram na fábrica da Volkswagen no Kinderheim. Os 9.700 trabalhadores e prisioneiros do campo de concentração que trabalhavam na fábrica da Volkswagen na época foram libertados pelos aliados. E algumas semanas depois, em maio de 1945, os nazistas se renderam. A Segunda Guerra Mundial finalmente acabou. Mas agora que os nazistas estavam fora do cenário, o que iria acontecer com a Volkswagen após a guerra? A Alemanha estava destruída, as potências aliadas e a União Soviética ocuparam todo o território e agora a missão deles era descobrir como reconstruir a Alemanha para que pudesse participar da economia global novamente. A fábrica da Volkswagen costumava ser a maior empregadora na cidade de Wolfsburg, mas depois que os aliados a bombardearam, ela ficou em ruínas. Se a fábrica não voltasse a produzir, o povo de Wolfsburg ficaria sem comida e sem moradia. Então, o exército britânico confiou ao Major Ivan Hurst a administração da fábrica da Volkswagen. Ivan era um oficial do exército britânico e engenheiro, mas tinha só 29 anos na época. E quando ele fez uma visita no que restava, percebeu. Depois do bombardeio, Ian sabia que salvar a Volkswagen ia ser muito complicado. Cerca de 2/3 do telhado da fábrica tinham sido destruídos, havia crateras enormes de bomba espalhadas pelo chão e boa parte das máquinas tinha sido danificada. Mas mesmo assim, Ian sabia que a fábrica podia empregar pelo menos algumas pessoas de Wolfsburg por enquanto. Ele também percebeu que não havia nenhum benefício extra na fábrica da Volkswagen, já que todos os veículos do exército britânico estavam em péssimas condições depois de 6 anos de guerra. Por isso, como os carros da Volkswagen foram projetados, por ser fácil de produzir em massa, poderia virar o principal veículo de transporte do exército britânico enquanto ocupavam a Alemanha. E por uma baita coincidência, tinha um protótipo da Volkswagen na fábrica que, milagrosamente, não foi danificado durante os bombardeios. Então, o Ivan pintou ele como se fosse um carro do exército e mandou para o quartel-general do exército britânico. Para surpresa dele, eles devolveram um pedido de 20.000 carros iguais. E 14 dias depois, dobraram o pedido para 40.000. Mas, nas palavras do Ivan, um pedido de carros era uma coisa, produzir eles era outra. Saca? A fábrica estava um caos e os equipamentos estavam danificados. Então, no começo, o Ivan só conseguia montar o Volkswagen na mão, o que era um processo super devagar. Além disso, a grande maioria dos trabalhadores que estavam na fábrica da Volkswagen voltou para os seus países depois da libertação. E, para completar,
como a economia industrial da Alemanha tinha quebrado depois da guerra. Conseguir materiais tipo vidro, aço e baterias de carro era extremamente difícil. Ivan abaixou a cabeça e começou a resolver todos esses problemas um por um. Depois que limparam toda a bagunça e consertaram os equipamentos, Ian conseguiu organizar linhas de montagem que produziam Volkswagens muito mais rápido para compensar a falta de trabalhadores. Ivan ligou para o exército britânico e pediu que liberassem prisioneiros de guerra nazistas para trabalhar na fábrica. E, finalmente, para garantir um bom fornecimento de materiais, Ian fez um acordo com os aliados para receber uma ração constante de aço, vidro e outros insumos. Com tudo isso junto, no final de 1946, a fábrica já estava funcionando a todo vapor. Tinha produzido seus primeiros 10.000 carros, e esse número só foi aumentando. Durante todo esse tempo, o Ivan estava sempre fazendo melhorias. Inclusive, introduziu os vagões planos motorizados para mover as peças dentro da fábrica. E isso levou a uma surpresa. Eles logo perceberam que, se fizessem algumas modificações nesses vagões planos, dava para vender para o público em geral também. Então, no fim das contas, esse projeto virou o super popular Volkswagen Tipo 2, que é mais conhecido pelos seus apelidos, tipo a Kombi, a Perua ou a Bulli. Depois que o Ivan cumpriu a meta de 40.000 Fuscas para o exército britânico, ele montou uma rede de concessionárias de sucesso pela Alemanha e outros lugares na Europa. Até o Tesouro Britânico mandou que a fábrica começasse a exportar carros para o Reino Unido. Claro que o logo original da Volkswagen foi mudado para se distanciar das origens nazistas, mas o Ivan já sacava que a empresa tinha um futuro brilhante, vendendo carros pra caramba. Sobre a Europa agora, e o Volkswagen Tipo 1, na verdade, virou um símbolo da ressurreição da Alemanha. Ivan tinha herdado o que parecia ser uma guerra perdida, e mesmo assim, só alguns anos depois, a Volkswagen já tinha uma fábrica funcionando, 2 produtos principais, uma equipe inteira e uma rede de concessionárias. Então, em 1949, quando os aliados conseguiram deixar a Alemanha numa situação boa o bastante para que ela fosse uma nação soberana de novo, o trabalho do Ivan finalmente estava completo. Era hora de passar a Volkswagen para o povo alemão. E é aqui que a trajetória da Volkswagen rumo ao domínio realmente começa. Beleza, acabamos de ver a Volkswagen sendo totalmente reconstruída e se transformando num negócio de sucesso. Indo para os anos 50 e 60, a Volkswagen Beetle e a VW Bus viraram um ícone mundial. Em 1955, a Volkswagen comemorou a venda do o milionésimo Fusca foi produzido, e em 1972 ele virou o carro mais vendido do mundo. Depois desse sucesso, a Volkswagen lançou ainda mais modelos, como o Volkswagen Tipo 3 e Tipo 4, que também fizeram muito sucesso. Já a Kombi virou símbolo do movimento contra a Guerra do Vietnã, ligada à contracultura da época. Ou seja, a imagem da Volkswagen mudou muito desde os dias da Alemanha nazista. É impressionante como a empresa conseguiu se reinventar, saindo de uma origem ligada a Adolf Hitler para fazer parte do movimento hippie, representando paz e amor. Mas em 1960, a Volkswagen foi privatizada. Então, em vez do governo ser dono da empresa toda, eles ficaram só com 20%. E desde então, a Volkswagen tem buscado sem parar engolir a concorrência. Por exemplo, em 1964, o grupo Volkswagen comprou um conglomerado automotivo alemão que estava passando por dificuldades, conhecido como Auto Union. E uma das marcas que veio nesse negócio foi a Audi. Em 1986, a Volkswagen comprou a maior parte da fabricante espanhola Seat. E um ano depois, eles compraram a Skoda, e aí por diante. No começo do século, a Volkswagen já tinha comprado a Bentley, a Lamborghini e a Bugatti. Então, engolindo várias marcas de carro, o grupo Volkswagen virou um conglomerado enorme e poderoso. Mas, lá pelos anos 2000, rolou uma reviravolta. Parecia que ia ser a Volkswagen quem ia ser comprada, e nada menos que pela Porsche, a empresa que tinha criado o primeiro carro deles antes da Segunda Guerra Mundial. Nessa época, a Porsche já era a fabricante de carros mais lucrativa do mundo, mais de 2 bilhões de lucro em 2004. E ao longo dos anos, as duas empresas mantiveram uma relação importante. A Porsche tinha 5% da Volkswagen, e o CEO da Volkswagen tinha 10% da Porsche, já que ele era, na verdade, neto do Ferdinand Porsche. Mas em 2005, a Porsche comprou mais ações da Volkswagen
e aumentou a participação para 20% e depois, devagar e sempre, subiu para mais de 30%. O CEO da Porsche declarou publicamente que eles não tinham intenção de assumir o controle da empresa. Ele disse que a Volkswagen era simplesmente um parceiro importante para eles, mas, por trás das portas fechadas, a Porsche definitivamente queria assumir a empresa. E quando a crise financeira de 2008 bateu forte e as vendas da Volkswagen despencaram, a Porsche viu a chance de comprar bilhões de euros em ações deles. E, segundo as leis alemãs, eles não precisavam revelar o quanto desses investimentos constantes da Porsche mantinham as ações da Volkswagen relativamente estáveis, mesmo com a empresa passando por um perrengue. Então, para muita gente fora da empresa, parecia óbvio que as ações da Volkswagen estavam supervalorizadas. E por isso, os fundos de hedge venderam a ação a descoberto, acreditando que seu valor ia despencar em breve. Vender a descoberto é basicamente quando um investidor pega ações de uma empresa emprestadas e as vende, planejando recomprá-las depois por um preço menor. Se o valor cai como eles esperam, os investidores lucram com a diferença. Mas, em 2008, a Porsche soltou um comunicado que chocou o mundo dos investimentos. Revelou que agora tinha 42,6% das ações com direito a voto da Volkswagen e possuía mais 31,5% em opções. Eles também disseram que continue comprando ações da Volkswagen até que eles tenham 75% da empresa. Isso significava que o preço das ações da Volkswagen não ia cair tão cedo. Além disso, como o governo alemão ainda detinha cerca de 20% das ações, havia muito menos ações disponíveis no mercado do que os investidores imaginavam. Então, todos aqueles que tinham vendido ações esperando que o preço caísse entraram em pânico e começaram a comprar as ações da Volkswagen desesperadamente antes que fosse tarde demais. Como resultado, em apenas alguns dias, o preço das ações da Volkswagen subiu de cerca de 210 euros para mais de 1,55. Foi descrito como o maior short squeeze da história. E por alguns dias durante o pânico, a Volkswagen se tornou a empresa mais valiosa do mundo em valor de mercado. Isso voltou ao normal rapidinho, mas ainda assim, a Porsche estava chegando perto de 75% de participação na Volkswagen. Então, os planos de assumir o controle estavam indo bem. Mas, para a última investida e dominar tudo, precisavam de mais grana, então buscaram a ajuda de um grupo de investidores cari. O governo alemão bloqueou esse acordo, e depois disso, as coisas começaram a desandar para a Porsche. Veja, ao comprar tanta ação, a Porsche acabou acumulando cerca de 10 bilhões de euros em dívidas. O plano deles era que, ao ter mais de 75% da Volkswagen, conseguiriam passar um acordo de transferência de lucros e pagar a dívida com as reservas de caixa da Volkswagen. Ou seja, usar o dinheiro da empresa que acabaram de comprar para ajudar a pagar a própria compra. Mas quando o acordo foi barrado e a Porsche não conseguiu, tudo desandou. Não tinham como comprar o restante das ações que precisavam para ter controle total. E agora, não tinham como pagar suas dívidas. Isso fez uma galera de investidores sair correndo da Porsche. Enquanto isso, do lado da Volkswagen, o medo era que a Porsche começasse a vender um monte de ações da Volkswagen para cobrir as dívidas. Então, antes que isso acontecesse, a Volkswagen resolveu virar o jogo. Em 2009, a Volkswagen pediu para os investidores do Catar, que estavam com a Porsche, redirecionarem o investimento direto para a Volkswagen e, com essa grana, eles compraram 49,99% das ações da Porsche, faltando só uma ação para chegar nos 50%. 3 anos depois, a Volkswagen comprou o resto da Porsche por 4,45 bilhões. Então, numa reviravolta doida, o que começou com a Porsche tentando comprar a Volkswagen, acabou com a Volkswagen comprando a Porsche. Claro que isso significou que a Volkswagen teve que assumir algumas dívidas que a Porsche tinha. Mas integrar a Porsche ao grupo Volkswagen garantiu mais 700 milhões de euros de lucro todo ano. E agora, ninguém estava ameaçando a Volkswagen. Com uma aquisição, eles viraram um conglomerado ainda mais poderoso. E com a crise financeira já superada e a Porsche e várias outras marcas de carro sob seu comando, as coisas voltaram ao trilho para a Volkswagen. Eles agora vendiam dezenas de milhões de carros todo ano. Mas por trás de todo esse sucesso, a Volkswagen escondia um segredo sujo, que,
quando foi descoberto, lançou a empresa no escândalo mais público da sua história. O grupo Volkswagen estava subindo rápido no topo da indústria automobilística, vendendo mais carros a cada ano, e mesmo assim, a Volkswagen estava escondendo um segredo ilegal dentro de milhões de carros deles. Tudo começou lá por 2009, quando a Volkswagen começou a anunciar pesados seus novos carros a diesel limpos. Até então, a Volkswagen tinha que parar de vender os carros a diesel, porque eles soltavam muita fumaça tóxica e não passavam nas regras ambientais. Mas os carros novos, que usavam uma armadilha de óxido de nitrogênio para capturar esses gases tóxicos, passaram nos testes de emissão. Foi visto como um sucesso enorme na indústria, até ganhou prêmios ambientais e ajudou. A Volkswagen conseguiu isenção de impostos, mas na real, tudo era mentira. Alguns engenheiros da Volkswagen tinham colocado secretamente um software que detectava silenciosamente quando o carro estava sendo testado durante o teste de emissões. O carro era programado para entrar temporariamente num modo de emissão mais baixa, onde usava menos combustível e o motor tinha menos potência, o que fazia o carro emitir menos poluentes e passar no teste de emissões. Mas assim que o carro era desconectado do computador de teste, ele voltava ao modo normal e o escapamento do carro continuava liberando altos níveis de óxido de nitrogênio, que está ligado à poluição do ar, chuva ácida, asma, câncer e problemas cardíacos. E alguns carros da Volkswagen estavam, na real, emitindo até 40 vezes mais gases tóxicos do que o permitido pelos reguladores do SELAE. Era uma fraude escancarada. Os carros foram projetados de propósito para enganar nos testes de emissões, e por isso passou despercebido por anos. Só em 2014, pesquisadores universitários testaram os carros na estrada e ficaram chocados ao ver o que estava rolando. No começo, os resultados eram tão diferentes que eles acharam que as medições mais altas deviam ser um erro, mas as descobertas alertaram os reguladores dos DFR-Klasse-Schneider, e aí começou o escândalo conhecido como Dieselgate, quando ficou claro que a Volkswagen estava manipulando o teste de emissões. A Agência de Proteção Ambiental do Zerstraßen obrigou a Volkswagen a fazer um recall de centenas de milhares de carros a diesel que tinham esse sistema instalado nos Estados Unidos. E na Europa, descobriram que mais de 8 milhões de carros também tinham esse sistema. Os procuradores dos Estados Unidos descreveu isso como uma fraude horrível que chegou até o topo da empresa, com alegações de que pelo menos 30 pessoas em cargos de gestão sabiam o que estava acontecendo há anos. E, ainda mais chocante, quando esses dados foram divulgados pela primeira vez, a VW não resolveu o problema. Eles tentaram consertar o aparelho para melhorar ainda mais a forma de burlar o teste de emissões. Isso não foi só propaganda enganosa, foi fraude. A Volkswagen mentiu para seus clientes e causou um dano imenso ao meio ambiente e à saúde das pessoas. No total, a Volkswagen vendeu cerca de 11 milhões de carros com esse sistema, então eles tiveram que pagar 25 bilhões de dólares para os clientes e reguladores no ZLEUA, além de quase 3 bilhões de multa criminal e quase 5 bilhões para mitigar a poluição de todos esses anos. No total, esse escândalo custou cerca de 35 bilhões de dólares para o grupo Volkswagen. Por causa disso, a Volkswagen teve seu primeiro trimestre no vermelho em 2015 e o CEO teve que sair do cargo. Depois, a Volkswagen também admitiu que envenenou macacos vivos com fumaça de diesel. 002524. Como parte de um teste para tentar provar que os motores diesel deles eram limpos, o que não eram, você até pensaria que a Volkswagen ia sofrer as consequências desse escândalo por anos. Mas, só um ano depois, a Volkswagen conseguiu ultrapassar a Toyota e virou a maior montadora de carros do mundo. Então, apesar de tudo, a Volkswagen conseguiu chegar ao topo da indústria automotiva. Na real, numa lista dos 10 carros mais vendidos da história, a Volkswagen tem 3, mesmo com todos os escândalos em que se meteram. Pode parecer meio estranho, mas acho importante ressaltar que não dá para culpar a Volkswagen hoje pelas atrocidades dos primeiros anos dela, porque depois da Segunda Guerra Mundial, mesmo com o nome e a fábrica sendo os mesmos, o pessoal que tocava a empresa era completamente outro. E quando a gente pensa em todas as marcas que o grupo Volkswagen tem, não dá para negar que eles fizeram vários carros incríveis e icônicos. Mas, por outro lado,
o escândalo das emissões junto com vários escândalos de propina envolvendo executivos de alto escalão. Tudo isso mostra que até a história mais recente da Volkswagen ainda está cheia de polêmica. Então, se você quiser ver uma história mais animadora, sugiro dar uma olhada em como a Nintendo salvou a indústria dos videogames do fracasso. É só clicar na miniatura que está na tela agora e a gente se vê lá em 1 segundo. Valeu!